Vamos lá. Vamos entrar nessa para resolver? Vem comigo? Posso contar contigo? Porque eu sei que quando a gente se depara com informações como esta daqui, o primeiro sentimento desse é de raiva, os primeiros sentimentos que vêm é de raiva, de revolta, indignação, tristeza. Mas isso tudo vai ter que ser colocado do lado de fora dessa conversa. A gente precisa falar de compaixão, de atenção, de cuidado para com pessoas que perderam o controle. O julgamento agora só vai afastar essas pessoas de você. Esse é um assunto que o Brasil precisa discutir, mas discutir de forma séria, não fazendo circo na CPI. É um problema de saúde pública que vai afetar a nossa economia. São 300 bilhões de reais em apostas todos os meses no Brasil. Dinheirinho que vem até do Bolsa Família. Dinheirinho que vem do salário mínimo, de quem não tem o que comer, mas que vê na aposta e numa promessa fake a resolução de todos os seus problemas. Não acontece. Eles só aumentam. Vamos resolver? Vamos entrar nessa para resolver? Vou te pedir para assistir. São 11 minutos que a gente foi buscar depoimentos de pessoas que já passaram por isso, especialistas que estão agora nessa luta para ajudar quem mais precisa. No Brasil, defende-se a ideia de que a gente sai de casa para matar um leão por dia, desde que ele seja adulto. Porque se for um filhote, um tigrinho, aí a gente recebe dentro da própria casa. Quando a gente menos percebe, ele se foi levando muita coisa. Nessas cadeiras sentam histórias tristes, de pessoas que não conseguem se controlar e que perdem tudo o que têm para os jogos de azar. Nenhuma novidade na sociedade brasileira, mas com a chegada do cenário digital, o jogo ficou mais acessível e o fundo do poço cada vez mais perto. Mas calma, dá para pedir ajuda. Aqui no Brasil, o mundo das apostas online não para de crescer. Novas casas, o envolvimento com a maior paixão brasileira, o esporte, e o incentivo de influenciadores populares com promessas de lucros rápidos têm atraído, sim, milhões de brasileiros. Eu disse milhões de brasileiros. Mas por trás desta fachada esconde-se uma armadilha invisível que está arruinando vidas, arrastando famílias inteiras para o abismo do endividamento e do vício. O que começa com uma aposta aparentemente inofensiva pode se transformar numa tragédia pessoal e familiar. Na última semana, um jovem de 21 anos foi morto por criminosos na Grande Florianópolis. O assassinato tem relação com dívidas financeiras e jogos de azar, segundo a Polícia Civil. Todos os envolvidos foram presos, mas o crime revelou uma dura realidade. Hoje o Brasil tem mais de 28 milhões de apostadores e o número só cresce. E segundo o Ministério da Justiça, 38% dos jogadores enfrentam algum grau de vício ou transtorno relacionado ao jogo. A epidemia do vício em apostas não se limita a uma faixa etária ou classe social, mas os adolescentes, sim, são os mais vulneráveis. Eles representam mais da metade dos apostadores que estão na zona de risco. Este ex-apostador prefere não se identificar. Ele entrou no mundo dos jogos como tantos outros, com a ideia de dinheiro fácil. Mas o que parecia uma diversão controlada se transformou em um pesadelo pessoal. Hoje, ele vive um dia de cada vez, tentando se reerguer de uma queda que quase levou a sua vida. Na época, eu perdi um terreno no Campeche com 2.880 metros quadrados. Perdi um Corsa Sedan com 18 mil quilômetros e fiz, onde é que eu trabalhava, um papagaio no Banco do Brasil, que eu paguei de dezembro de 2006
A junho de 2015, eu debitava no meu contra-cheque R$ 3.387 por mês. Um sofrimento muito grande para minha esposa, para o meu filho, né? As ameaças que eu sofria, né? Das pessoas que eu devia, né? Banca de bicho, agiotagem, né? Os agiotas sabiam onde é que meu filho estudava, tudo. Eu começo a jogar para aliviar algum sentimento desconfortável, como ansiedade, tristeza. Eu estou estressado, aí eu vou jogar. Segunda coisa, eu perco o controle. Eu não consigo mais parar. Eu preciso estar o tempo todo jogando para me sentir bem. Eu começo a aumentar a quantidade de valores que eu aposto. Eu começava com um valor baixo e aí eu estou aumentando cada vez mais. Aumento de dívida. Eu deixo de pagar coisas que antes eu pagaria para poder direcionar esse dinheiro. Eu começo a ficar irritado, ansioso, triste se eu não posso jogar. E muitas vezes começo a me esconder das pessoas para que as pessoas não percebam que eu estou jogando. E aí eu começo a tentar maquiar isso de alguma forma. E quando eu vejo, eu realmente já não consigo mais parar. Então, Doutora Júlia Trindade é psiquiatra. Ela conversou com a gente enquanto participava de um congresso que discutia tratamentos para jogadores. Segundo ela, o vício em apostas tem um caráter muito similar ao vício em substâncias químicas. A pressão do jogo não se limita à busca pela adrenalina, mas pela necessidade da repetição, para que o cérebro continue recebendo as doses de dopamina que precisa e que dão uma falsa sensação de prazer. É muito grave, é uma das maiores taxas de risco de suicídio, especialmente em adolescentes. Tá? O risco de suicídio ele é 15 vezes maior do que na população geral. Então, é muito sério, é uma doença mental bem grave, né? Então, esses pacientes, eles acabam sofrendo muito e precisam, sim, de tratamento. E o tratamento, a primeira coisa é psicoterapia. A psicoterapia, ela funciona, ela tem que ser feita por profissionais que entendam e os jogadores anônimos. 32% dos apostadores brasileiros preferem as apostas online, superando até o tradicional jogo do bicho. E 22% dos apostadores relatam ter voltado a apostar, tentando recuperar perdas. Um comportamento altamente perigoso, considerado um dos maiores sinais do vício no jogo. Este jovem apostador percebeu antes de ser tarde demais que havia algo errado com a plataforma onde jogava. Ele acreditava que havia criado um método infalível para ganhar, discutia isso em grupos de apostadores, mas logo descobriu que a própria casa de apostas boicotava seus ganhos. Fazem esse tipo de coisa, de te limitar quando tu tá lucrando, de às vezes demorar para pagar uma aposta, às vezes segurar teu dinheiro lá, demorar para te pagar. Elas sempre evitam ao máximo perder dinheiro. Não é um lugar recreativo, é um lugar para colocar dinheiro no bolso dos que são donos das casas. E ele não foi o único a perceber a manipulação. Muitos apostadores denunciaram estratégias de trapaça por parte das plataformas, com manipulação e limitação no saque, com o objetivo de manter os jogadores presos na plataforma. Isso tudo motivou a abertura de uma CPI no Senado, que além de descobrir fraudes, quer regular os jogos online. Em um país onde a desigualdade social é uma realidade, a situação é ainda mais grave. Estudos mostram que pessoas de baixa renda têm mais chances de se viciar, principalmente aqueles com rendas mensais inferiores a um salário mínimo, que representam 52% dos casos problemáticos de jogos. Até dinheiro do Bolsa Família vai parar em apostas. O jogo muitas vezes é visto como a única oportunidade de melhorar a vida financeira. Mas, como mostram os dados, o que acontece é justamente o oposto. A aposta se transforma em dívida e sofrimento, em uma luta diária contra o vício. Mas é possível sair. O ex-apostador que você conheceu no começo desta reportagem, agora faz parte de um grupo de jogadores anônimos da Grande Florianópolis. Uma irmandade de apoio que ajuda aqueles que estão lutando para sair do vício. O Orlando faz parte da direção do grupo. É voluntário e ajuda pessoas que querem o tratamento. Olha, o primeiro passo é ele admitir que ele é uma pessoa impotente perante o jogo.
que o jogador é um doente compulsivo, né? E existe, inclusive, aqui, a maioria de jogadores compulsivos procuram um psiquiatra, está entendendo? Tratamento psiquiátrico, usam remédio, está entendendo? Porque é uma situação muito difícil, é muito delicado, né? Todos esses grupos para pessoas que têm algum tipo de dependência, porque eu consigo identificar que tem outras pessoas que passam a mesma coisa que eu não vou estar junto de pessoas que vão me julgar por quanto eu apostei, o quanto eu perdi, então funciona. E aí a gente começa a buscar dentro da vida dessa pessoa resgate de coisas que realmente façam sentido. E o apoio da família é muito importante, porque normalmente essas pessoas, elas vão falar para a família, ou a família vai descobrir quando a situação está muito crítica. O Brasil está vivendo uma epidemia silenciosa, o vício em apostas. E tudo isso poderia terminar com um simples não. 19 anos limpo. Deve ser uma sensação indescritível de ter conseguido, de superação. Com certeza. É um alívio, né? De ter assim, saber que eu posso sair sem preocupação nenhuma, né? Eu não devo mais nada a ninguém. Estamos recebendo agora aqui nos estúdios do SBT, Michele Alves Correia Rebelo, que é diretora do PROCON em Santa Catarina, e vai conversar com a gente agora a respeito desses casos. A gente sabe que o Brasil inteiro está sofrendo com isso, né, doutora Michele? E aqui em Santa Catarina não é diferente. Chegamos ao extremo na semana passada, quando a polícia revelou que um jovem perdeu a vida justamente por conta de problemas financeiros envolvendo agiotas. A polícia está investigando se ele teria emprestado, se ele teria pedido esse dinheiro, mas a confirmação é de que sim, teve envolvimento com agiotas e apostas. Triste informação. Daqui para frente, doutora, como é que o Estado, né, pode de alguma forma contribuir? Mas eu queria toda a experiência da doutora nesse momento para passar uma mensagem para o pessoal de casa, muitas vezes o pai, a mãe, que já percebeu algo errado, mas que quer ir para o confronto, para a briga. Qual é a melhor alternativa agora para a gente solucionar? Eu sei que no dia a dia da doutora é solucionando problemas, né? Como é que poderia ser, né? Qual a sua recomendação, com a experiência que a doutora tem? Como é que esse assunto pode ser tratado dentro de casa? Bom dia e bem-vinda. Então, bom dia. Nós estamos recebendo muitas pessoas no PROCON, né? É importante informar que o PROCON, sim, trata desse assunto. Havendo qualquer situação no jogo, a gente vai estar informando o consumidor e defendendo esses direitos. É importante que os pais orientem os filhos sobre os riscos, né? E aí um julgamento também é ruim, né? Acompanhar esses... quando a pessoa está escondida, jogando, ou vamos dizer assim, que ela não está... está mostrando sinais, né? E a família apoiar, como a própria médica disse. O importante é que o PROCON, ele já fez uma notificação à Senacom sobre isso antes mesmo da aprovação. Hoje é uma contravenção penal esses jogos que dependem exclusivamente da sorte. No entanto, houve essa liberação com essa tributação. Mas há um grande número de pessoas superendividadas. Então, a família tem que encarar isso como um entretenimento e não como uma solução, né, um salva-vidas para uma questão social. O que estamos percebendo? É realmente as pessoas se afundando nisso. Então, orientação, monitoramento dos sinais, o próprio marido, esposa, conversar sobre a saúde financeira para que não haja, então, esse investimento desnecessário e esse afundamento em dívidas. Perfeito. Botando todo mundo na mesma página. Aqui em Santa Catarina, a gente sabe que o Brasil, cada região tem costumes diferentes. Aqui em Santa Catarina, o que pode e o que não pode quando o assunto é jogos, quando o assunto são essas apostas? Então, as apostas, elas foram regulamentadas, tem uma lista no próprio site do Ministério de Prêmios e Apostas, em que até no site do PROCON também tem essa disposição. Ali são aquelas bets regularizadas, né? Bets são apostas. Mas aquele cassino, o famoso tigrinho, por exemplo, que foi mencionado aqui, é irregular, é ilegal. Então, não há nenhuma relação de consumo se, por exemplo, a casa de apostas passar a perna no consumidor. Vamos dizer bem de que seja uma informação... Porque não existe. Não existe. Então, só vai haver uma relação de consumo nessas bets autorizadas. E aí sim o PROCON vai poder atuar, vai poder notificar, inclusive multar nesses casos. E lembrando
que hoje os golpes virtuais estão crescendo a cada dia. Então, eu tenho aqueles famosos phishings, né, que é aquela pescaria, onde eles mandam mensagens, e-mails, SMS, você recebe todos os dias, né, desde pontuação de milhas, desde banco. Então, é importante também nessa questão de quem aposta, tomar esse cuidado, né, o depositar para ter o prêmio, isso aí é tudo golpe. Então, ter esse cuidado, porque além dessa facilidade das bets e esses influencers que ficam incentivando e influenciando as pessoas a jogarem, nós temos também as questões dos golpes, que as pessoas têm que cuidar muito mais. Falando em golpe, a doutora Michele continua com a gente, porque hoje tem quadro novo aqui no SBT, a doutora que veio para falar dessas apostas, mas vou agradecer a participação da doutora e vamos continuar por aqui, porque agora tem quadro novo, aproveitando o tema Procon, direitos que você tem e não sabe. Depois da nossa análise a respeito do caso das apostas, doutora, a gente entra num novo tema aqui, que é o direito do consumidor, direitos que você tem e não sabe. Com relação, aproveitando o tema ainda dos jogos, tem algum direito que o consumidor precise saber nesse momento? Em caso de um problema, de ser lesado, dinheiro que ficou preso por lá, tem alguma regulamentação com relação aos direitos dos consumidores? Então, nós fizemos uma cartilha agora para facilitar de uma linguagem bem acessível, né, tanto a adolescentes quanto idosos, alertando sobre os principais riscos. E sim, há uma relação de consumo que você acaba, é regularizada, ela é tributada pelo governo federal, então ela também tem que prestar contas. Então, havendo qualquer situação em que o consumidor vai apostar e não receba o prêmio ou coisa do tipo, vai lá no site do nosso Procon que a gente vai resolver esse problema. Fechou. Vamos mudar de assunto agora. Depois dos jogos de azar, vamos entrar nos golpes. Participação de quem está em casa, o povo mandando para cá. Dúvidas para a doutora Michele. Tânia está com a gente. Olá. Maria, Fernando, tudo bem? Tudo bem, com você. Já sofri sim um golpe. Me levaram 15 mil reais da conta do Banco Bradesco. O banco chegou à conclusão de que a culpa foi minha. Fiquei muito mal. Nesses casos envolvendo transações bancárias, doutora, como é que faz? O banco devolve o dinheiro ou não? Saiu da conta perdido? Então, depende. Se houver alguma falha de segurança do banco, alguém utilizar uma foto de algum gerente ou coisa do tipo, ou uma falha na segurança, o banco é obrigado a ressarcir. Nós tivemos vários casos em que houve a negativa na agência e depois nós entramos com a ouvidoria e resolvemos. Então, é importante que o consumidor, ao receber uma mensagem, clique aqui ou coisa do tipo, tome cuidado, leia, respira antes, verifica com a sua agência no seu app oficial do que responder mensagens aleatórias. Próxima pergunta, próxima participação. Obrigado, Tânia. Fernanda Rodrigues, bom dia, tudo bem? Eu recebo diretamente ligações confirmando compras em valores altos, mas não é no meu CPF, mas sim no meu nome. E sempre desligo. Nunca dou continuidade. É golpe, doutora? É golpe ou não é? É golpe. Isso aí tem várias empresas que estão especializadas nisso, então, tendo alguma ligação diferente, não atenda, não forneça dados de maneira alguma e, quando for relativo a banco, ligar com o seu gerente e a sua agência bancária. Perfeito. Me ligaram nesse final de semana. Primeiro é uma ligação gravada. Olá, banco... sei lá qual é o banco, identificamos uma compra no seu cartão. Para cancelar, digite 1. Aí eu fui lá, 1. Aí o sujeito me atendeu, doutora. Oi, tem uma compra aqui. Eu falei, claro, tem uma compra aí, meio irônico. Aí ele desligou, ele percebeu que eu já tinha entendido. Safado. Harrison e Sabrina, bom dia. Vi que estão fazendo uma reportagem sobre vícios em jogos. O grupo de apoio é muito importante para quem quer largar os jogos ou a dependência química, comportamental, emocional... são alguns dos problemas. Fazemos parte de um grupo de apoio da Cruz Azul do Brasil. Realizamos reuniões toda segunda-feira, às 20 horas, na Avenida Ivo Silveira, em Capoeiras, Florianópolis, no continente. Olha aí, ó, Cruz Azul do Brasil, mais um grupo. Muito obrigado, Harrison, pela participação, pela opinião. Doutora, últimas palavras aí sobre os golpes. Hoje o consumidor que se sentir lesado pode procurar o Procon e pedir ajuda.
pode pedir ajuda ao PROCON, nós vamos orientar e também resolver alguma situação, e a gente faz aquele apelo que o índice de superendividados é muito grande em Santa Catarina, né? Mais do que 1,8 milhões de pessoas. Então, não seja esse quantitativo e evite os jogos, porque não é entretenimento. Doutora Michele Alves, diretora do PROCON em Santa Catarina, muito obrigado pela participação aqui, enriquecendo os nossos assuntos, tanto nos jogos, nas bets e nos jogos online, também com relação aos golpes. E você pode mandar a sua pergunta, a doutora volta para conversar com a gente. Obrigado, doutora!